acontecer, de que forma que elas vão acontecer, em que lugares, qual o roteiro que eu vou ter que fazer. Nós vamos falar ainda de roteirização. Eu tenho que planejar adequadamente a entrega, para que o cliente, na hora em que ele recebe o produto, ele fique efetivamente satisfeito. A entrega tem que ser um momento mágico para o cliente, ou seja, ele recebe o produto com satisfação. Isso me leva a uma necessidade de gerenciamento, por causa do planejamento de entrega eu tenho que levar em consideração a frequência desejada de entrega. Lembra que eu falei da questão de que um cliente vai pedir um garrafão de água a cada 5 dias, o outro vai pedir a cada 2 dias. Isso chama-se frequência de entrega. E eu tenho que então tentar fazer uma redução do ciclo de entrega. Ou seja, cada vez mais a sociedade moderna exige velocidade. Os clientes demandam velocidade. Leia-se cliente em qualquer nível, em qualquer elo do canal. Então eu tenho que me preocupar em reduzir os ciclos de entrega para que eu aumente giro. A velocidade com que os materiais giram na cadeia de suprimentos depende do ciclo de entrega. Uma outra coisa fundamental para eu ter uma boa distribuição física é trabalhar a capacidade de produção instalada ou nominal das unidades produtivas. Capacidade instalada ou nominal significa eu dizer assim, eu tenho capacidade para produzir 5.000 unidades por dia. Isso é capacidade nominal. Aí quando eu funciono eu só consigo produzir 4.800. Isso é capacidade real. Mas, claro que no meu processo de planejamento eu tenho que levar em consideração essa capacidade das unidades produtivas, porque é a partir desta capacidade que eu consigo definir que estrutura que eu vou ter de distribuição. Porque não adianta absolutamente nada eu desenhar uma estrutura para distribuir 1 milhão de unidades de produtos se eu só consigo produzir 500.000. Quer dizer, eu não posso superdimensionar a capacidade de produção, a capacidade de distribuição. A capacidade de distribuição tem que estar intimamente relacionada com a capacidade produtiva. Uma outra questão importante, obviamente, é dimensionar adequadamente a demanda de mercado, porque essa demanda de mercado vai definir a minha necessidade de produção. Então, a demanda de mercado e a necessidade de produção também estão intimamente relacionadas. Não adianta absolutamente nada eu ter uma demanda de mercado imensa se eu não tenho capacidade de produção, ou vice-versa. Porque eu posso ter capacidade de produção também ociosa, sobrando. Quer dizer, eu consigo produzir muito mais do que os clientes demandam. Vamos ver um exemplo de distribuição, uma estrutura de distribuição interessante aí, que é o exemplo da Dell Computers. A Dell investiu na construção de um canal direto com o cliente. A empresa recebe os pedidos diretamente do cliente pelo telefone ou pela internet. Esse canal direto exigiu um investimento para ser construído, em grande parte atribuído ao banco de informações que precisou ser criado, dadas as funções adicionais desempenhadas pela empresa. A Dell, quando se instalou no Brasil, ela não pôde implementar aqui o modelo que ela utiliza nos Estados Unidos, mas ela tentou se aproximar muito disso. Primeiro, vendas feitas via negócios eletrônicos, via site, ou seja, o cliente entra lá no site da Dell e faz o seu pedido. Isso faz uma coisa fantástica, faz com que a Dell ganhe uma agilidade muito grande no gerenciamento dos tempos, dos ciclos de entrega. Ela consegue reduzir bastante isso. Por quê? Porque a demanda é em tempo real. Esta é uma coisa fundamental para quem pretende conseguir redução de custos ao longo dos processos de distribuição física. A Dell é um modelo de distribuição. Ela consegue realmente fazer muito rápido todo o seu processo de atendimento aos clientes, exatamente pelo fato de que ela tem um canal direto de distribuição com os seus clientes. Uma outra questão importante quando a gente fala da distribuição física é compreender o interrelacionamento da distribuição física com os demais elementos do composto de marketing. O que é o composto de marketing? O composto de marketing essencialmente são produto, preço, promoção e distribuição.
Então, como que a distribuição física se interrelaciona? Se eu tenho uma distribuição física muito cara, é óbvio que ela impacta no preço. Se a distribuição física, se a minha estrutura de distribuição for muito ruim, ela pode comprometer a qualidade do produto, porque eu posso, por exemplo, um produto que exija transporte em condições de refrigeração. Se a minha estrutura logística não é muito boa, eu corro o risco de ter caminhões que a câmara frigorífica não funciona adequadamente, deteriorando o produto, então impactando no produto. Se eu faço uma propaganda dizendo aos clientes que eu entrego em 24 horas e na hora em que eu vou efetivamente entregar, eu estou levando 42 horas, significa o quê? Que eu não estou atendendo a promoção do marketing, ou seja, que eu estou impactando negativamente nas estratégias de comunicação do marketing. E, obviamente, se eu não atendo muito bem os meus clientes, o que acontece? Eu impacto na distribuição de marketing, ou seja, na estratégia de comunicação mercadológica da organização com o seu canal de marketing. Então, os impactos aí na logística, da distribuição física sobre o composto de marketing são bastante grandes. Então, eu tenho que entender de que forma que isso acontece, porque isso é decisivo para o resultado global, ou seja, para a satisfação do cliente. Além disso tudo, nós temos que entender que as funções básicas da logística, de transportar, armazenar, visam criar utilidades, visam agregar valor. Utilidades, espaço, temporais. Espaço, colocar o produto no lugar que ele é necessário, temporal, no momento em que ele é necessário. E em condições de uso. Então, não adianta absolutamente nada eu ter uma brilhante comunicação de marketing se o meu produto está estocado no lugar errado e eu não consigo entregar ele na hora que o cliente precisa. Se o meu produto é transportado de uma maneira inadequada e ele chega danificado. Eu tenho que garantir que eu crio as utilidades de espaço e de tempo e de uso. Ou seja, o produto no lugar certo, na hora certa, em condições de uso. Essas funções básicas da logística impactam sobre a distribuição física e afetam profundamente todas as estratégias de comunicação do marketing, caso elas não sejam bem feitas. Afetam negativamente. E bem feitas elas fazem com que eu transfira a posse de uma maneira que satisfaz o cliente. Ou seja, todas estas funções básicas da logística, a distribuição propriamente dita, a estocagem ou armazenagem, a comunicação que eu faço e a forma como eu transfiro a posse, elas afetam profundamente as decisões sobre os canais de distribuição. Se elas não forem bem pensadas, eu terei problemas no canal de distribuição. Vocês podem perceber, a distribuição física está relacionada diretamente com os produtos acabados que saem do processo produtivo até os clientes. E o que isso tem a ver com a administração de materiais? Ora, a administração de materiais se preocupa em garantir que lá na entrada do processo eu tenha o produto que vai alimentar num fluxo contínuo o produto acabado. Se eu não tiver uma boa administração de materiais, a distribuição física fica comprometida. Exatamente isso que a gente pretendia demonstrar nesta aula de hoje, e essa era a razão principal da gente falar sobre distribuição física e interrelacionar isso com a administração de materiais. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. E antes de encerrar, eu gostaria de recomendar a vocês a leitura do livro Marketing Básico. O autor é o Richard Sandusen, a editora é a Saraiva. O livro, claro, é um livro que trata de absolutamente tudo do marketing, mas a recomendação é que vocês foquem sobretudo nas questões relacionadas com a distribuição. E eu não vou recomendar um capítulo específico, porque eu quero que você vá lá, abra o livro, folheie, e que eu tenho certeza que você vai gostar e vai acabar lendo praticamente o livro todo.